Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre laço de repetição, seguindo essa série aí de como programar, primeiros passos. Bom, o laço de repetição ele é uma parte muito importante da programação porque permite você, como o próprio nome diz, executar repetições, né? Na linguagem Python, para a gente fazer isso, cria um arquivo aqui chamado loop.py, que é o arquivo onde a gente vai programar, né? Então aqui, ó, no Python a gente faz da seguinte forma: for i in range 10. Então isso aqui, essa linha de comando, ela vai fazer com que a gente possa repetir, né, 10 vezes. Então o que eu escrever aqui vai ser repetido 10 vezes, ok? Tá, muito bem. Até aí sem grandes novidades. Agora, imagina o seguinte, que você queira fazer, por exemplo, a soma, né, de um número. Exemplo que a gente fez na aula passada, né? Então, por exemplo, aqui eu quero somar de 0 até 9, todos os números, né? Opa, 0 aqui. Então eu vou somar aqui, ó. Né? Vou somar todos os números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O range ele vai de 0 a 9 nesse caso, quando você coloca 10, né? Então ele não inclui esse valor. São 10 valores de 0 até 9 aqui. Beleza, aí ele vai dar o resultado aqui e a gente pode imprimir. Então foi isso que a gente fez até no vídeo passado, né? Opa, coloquei sum aqui é S. Certo, então vamos executar para ver. Vou colocar aqui, opa. Então tá aqui o nosso loop, né? Python loop. Olha lá, 45, né? Beleza. Aí agora imagina que a gente, em vez de usar o for, a gente quer usar outra alternativa da linguagem, né, para laço. Existe alguma outra alternativa? Existe. É o while. Então a gente pode fazer a mesma coisa utilizando o while. Ó. Que legal. Só que o while, diferente do for, ele não tem um intervalo definido, né? É você que tem que fazer esse controle. Então lá no for, você coloca 10 no range e ele vai de 0 a 9. No for é você que controla isso. Então ele vai ter uma condição aqui, né? Aliás, uma proposição lógica, né? Que você vai usar de controle. Ou seja, eu vou colocar aqui, por exemplo, i menor que 10. Então, enquanto isso for verdade, ou seja, enquanto i for menor do que 10, ele vai continuar ali, né? Nesse laço. E aí eu tenho que fazer aqui manualmente também o incremento de i, tá vendo? Então aqui eu estou somando no S e aqui eu estou incrementando o i de 1, ó, tá vendo? Então essa é uma outra forma de fazer também, ó. Opa, faltou 2 pontos aqui, né? Não pode esquecer. Olha aí, 45 também, né? Então, essa é uma outra forma de fazer um laço de repetição no Python. Tem essas duas formas principais. Agora, para a gente fixar a importância disso, vamos fazer um exercício. Imagina que a gente queira fazer, por exemplo, um desenho de uma. Esse desenho aqui, ó. Né? Utilizando um laço de repetição. Como que a gente poderia fazer isso? Tá vendo? Ó, 3. Seria uma pirâmide, né? Um triângulo aqui. Um triângulo com X, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai colocar prints, né? E esse print ele precisa ser controlado, né? O número de repetição. Cada linha vai ser uma string, né? Uma cadeia de caracteres. Então a gente vai imprimir
vai controlar o número de caracteres de cada linha utilizando o laço, né? Então, vamos colocar como parâmetro aqui o tamanho desse triângulo, né? Então, se ele tem se n for igual a 3, ele vai ter 3 linhas, né? Então, vamos definir aqui como 3. For in range n. Aí nesse for aqui, então, ele vai repetir o número de linhas que vão existir. E nesse outro for, a gente vai construir cada linha, né? Certo? Então nesse for interno aqui a gente vai construir a linha, né? A linha seria o s, né? A variável s. Ela vai começar como vazia, né? Então tá aqui vazia e a gente vai concatenando, né? X. Então para um j igual a 0, né? Vai ser vazio. Para um j igual a 1, aliás, desculpa, para o j igual a 0 vai concatenar a primeira vez. Aí depois para 1 a segunda vez e para 2 a terceira vez, né? Aliás, aqui inclusive esse controle do número de x a gente está fazendo aqui, ó. Então aqui seria o i, né? Vamos ver se vai funcionar. E o print a gente vai colocar aqui dentro, né? Aliás, desculpa, é aqui. Então aqui ele está construindo a linha, né? De acordo com o i atual, né? E aí para o primeiro tem que ter 1, para o segundo tem que ter 2, para o terceiro tem que ter 3, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Aí a gente vai fazendo os ajustes conforme necessário, né? Olha lá. Na primeira, como é 0, ele não imprimiu nenhuma. Na segunda ele imprimiu 1, na terceira ele imprimiu 2. Mas como a gente tem um parâmetro igual a 3, né? A gente quer que seja até 3, né? Aliás, que a primeira tenha alguma coisa e que a última tenha 3, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui n mais 1, certo? E aqui a gente vai colocar, deixa eu pensar aqui, a gente pode colocar mais um aqui e aqui deixa assim, pronto. Aí agora deu certo. Por que estava acontecendo? Ele estava imprimindo 3 linhas, mas a primeira estava ficando com vazio, né? E a gente quer começar já com alguma coisa, que foi o que eu desenhei lá no início, né? Na proposta. Só que ele estava fazendo de fato 3 linhas, então é aqui que a gente tem que colocar mais um, tá vendo? Então pronto, fizemos. Olha que interessante. O laço, então, ele serve para isso, né? Para você fazer repetições, inclusive aninhadas, né? Ou seja, uma repetição dentro da outra. Não é bacana? Agora vamos ver um exemplo com o while. Deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Por exemplo, o while, enquanto a gente não apertar um botão, ele vai continuar dentro do while, né? Esse é um caso bem interessante. Por exemplo, ó, V vai ser o valor da nossa tecla, né? Enquanto não apertar X, ele não vai sair daqui. Então, enquanto V diferente de X, ele vai continuar dentro desse laço aqui, né? E aqui dentro desse laço ele vai ficar imprimindo alguma coisa. Aperte X, né? Ele vai ficar fazendo isso. Aí a gente coloca aqui também um tempo para ele não ficar fazendo isso. Aliás, não, deixa quieto, depois a gente vê isso. Aperte X, ele vai ficar apertando, vai ficar esperando que eu aperte X, né? E aí aqui dentro
vai ter o nosso input. Ele vai ficar esperando o input. Beleza. Vamos ver se vai funcionar. Ah, tem que declarar o V aqui, né? Então tá aqui vazio. Aí aperte X. Aí ele vai ficar esperando a gente apertar o X. Ó. Então aperte X. Aí eu vou apertar o R. Opa. O que ele tá reclamando aqui? Apertei o R. Ele falou que não. Porque eu coloquei no Python 3. Python 2. É o Python 3. Aperte R. Olha lá, ó. Tá vendo? Então ele está esperando apertar o X. Apertei o X, ó, saiu. Então o while ele é muito interessante nesse caso, ó, onde o controle ele depende de algum resultado interno, né? Tá vendo? Beleza, pessoal? Então sobre laço de repetição é isso. A gente pode fazer algum exercício numa próxima aula, né? Mas está aí. Essas são as duas alternativas de laço de repetição no Python, tá bom? Então tá bom. Até mais. Podem fazer perguntas aí nos comentários.